Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Ivani Souza, vocês já me conhecem, e por hoje, sexta-feira, vamos iniciar mais uma videoaula da nossa disciplina de Educação Física. A nossa aula hoje é uma aula teórica, onde ela vai ter um novo tema, até porque no mês passado a gente havia trabalhado sobre o tema alimentação, vocês lembram, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante debatido na nossa sociedade. O tema é competir sim, violência não. É exatamente esse tema que nós vamos explorar, debater, conhecer e principalmente compreender. Quando eu me refiro a competir, eu estou me referindo a qualquer tipo de competição, seja uma competição de atividade dentro da escola, seja competições fora da escola, competição em casa com o irmão, em relação a atividades, até mesmo nessa questão de se mostrar ser o melhor. Não é verdade? Isso muitas vezes acontece com as crianças que têm irmãos, tanto mais novos quanto mais velhos. Dentro do ambiente escolar, percebe-se que muitas crianças ela têm esse hábito de querer competir com a outra criança para ser melhor, seja na disciplina, seja em uma atividade física, seja comportamento com o professor, mas sempre dentro de uma sala de aula existe essa competição. Só que essa competição tem que ser uma competição boa, onde você tem que mostrar o seu lado melhor, não só para se beneficiar com aquilo, mas sim para ser melhor com isso. É tanto que existe uma frase que é a seguinte: a melhor pessoa é aquela que não compete, e sim a que dá o melhor de si para fazer algo. Então, essa mensagem é a que eu deixo para vocês. Não basta só competir, você precisa mostrar o seu melhor em tudo que você vai fazer. Ok? Agora, quando eu levo para o lado da violência, é porque muitas vezes esse tipo de competição acaba gerando conflitos, acaba gerando violência. Violência que não é legal. Nenhum tipo de violência é legal. Até porque existe a violência verbal, a física e a mental. Verbal é quando eu cometo um ato de violência com palavras, eu agrido a pessoas com palavras absurdas, né? Chamamos de palavrões. A violência física já é aquela de agressão, de bater fisicamente no corpo. E a violência mental é quando você fala, você deixa o psicológico daquela outra pessoa como é que eu posso dizer, deprimente, né? Com palavras negativas, onde deixa a pessoa mal ou até mesmo deixa a pessoa pressionada com aquilo, né? Então, isso não é legal. Eu coloquei aqui uns pontos para vocês debater em uma atividade que vocês vão realizar. O nosso primeiro tópico será o bullying. O bullying é uma ação que se caracteriza em uma ação intencional de uma ou mais pessoas referente a apenas uma. Muitas vezes, essas agressões acontecem como agressões físicas e outras verbais, onde elas são intencionais, onde deixa a pessoa a se sentir inferior que as outras. A palavra bullying é uma palavra inglesa que tem significado de valentão ou brigão. E isso acontece muitas vezes no ambiente escolar. E isso precisa ser parado. Não pode acontecer. Relatos de alguém que sofreu bullying. Em Manaus, os colegas me xingavam, falavam que o meu cabelo era ruim, chamavam de macaca, dizia que eu não era inteligente e que eu cheirava mal. Eu ficava triste e me afastava da turma, ficava meu no canto e me sentia só. A prática era tida como algo normal. Mesmo que doesse, a gente aceitava, era uma bagunça entre amigos. Relata Tayane Maia, a universitária, foi uma das inúmeras vítimas de bullying na escola. Porque não é legal tornar a vida de uma pessoa ruim. Muitas vezes, os adolescentes partem para uma escolha negativa diante disso. Eles preferem a morte, muitas vezes se matam devido a esse tipo de situação ser frequente na vida dele, no ambiente dele. Acaba não tendo vida, né? Não tem uma coisa feliz, não tem ânimo, não tem uma ação positiva. E sim,
negativa. Então, o bullying não pode ser acontecido, não pode, ele precisa ser parado. Um outro tópico é a discriminação. Quando eu falo de discriminação, eu estou me referindo à raça, à etnia, à religião, e isso não pode acontecer também, porque discriminação é uma coisa negativa. Você tem a sua opinião, você tem a sua religião, você tem o seu time de futebol. Agora, se as outras pessoas têm diferente de você, não é que você precisa aceitar, mas você precisa respeitar. Devemos viver uma sociedade onde as pessoas precisam respeitar uns aos outros, porque assim diminui a quantidade de violência que temos hoje, porque muitas vezes uma violência acaba acontecendo devido a pessoa não aceitar a opinião alheia, até que não possa ser aceitável, mas precisa ser respeitada, não precisa você discutir, mas sim você precisa respeitar, porque nem todo mundo vai pensar igual a você, ninguém vai ser igual a você. E sim, precisamos respeitar a diferença, as diversidades que temos na nossa sociedade. Seja o rico, seja o pobre, seja o branco, seja o negro. Aquela pessoa que torce para um time de futebol diferente do seu, que tem um tipo de religião diferente da sua, precisa-se ser respeitado. Nada de discriminação. Relato sobre discriminação. Eu branca, olhos claros, meu pai negro, cabelos bem afro, usava Black Power quando eu era criança. Passei minha infância inteira ouvindo dos familiares e amigos que eu não era sua filha, ouvindo piadinhas sobre isso, que pai é aquele que cria, sobre como um preto feio tinha feito uma filha tão linda, que eu era filha do padeiro, do vizinho, do açougueiro, ou sobre como era a alimentação em casa, se nós comíamos bananas como o macaco do meu pai. Nunca achei graça, sempre me doeu, sempre chorei, e quanto mais eu chorava, mais as pessoas riam e achavam engraçadinho. Um outro tópico é torturas, né? Muitas crianças acabam sendo torturadas devido pela não aceitação na classe, no ambiente, no local onde está, seja até mesmo em casa, seja no trabalho, seja na escola. Quando me refiro à tortura, eu não só estou me referindo às crianças, eu estou me referindo ao adolescente, aos adultos, aos idosos. Isso não pode acontecer. A tortura é uma ação que leva à lesão corporal, né? Deixa agressão no corpo, de bater, de esmurrar. E isso é uma violência corporal, uma violência física, que também não é legal, onde deixa cada vez mais a sociedade negativa diante dessas ações. Não podemos viver assim, nem no ambiente familiar, nem no ambiente escolar, nem no ambiente de trabalho. Nós devemos buscar sempre a paz e nada de torturas, até mesmo com palavras. Existem pessoas que torturam as outras com palavras, agindo de maneira negativa, como por exemplo, ameaças. Isso é um tipo de tortura. O outro tópico é o trabalho infantil. Muitas crianças acham que por a mãe ou o pai em casa pedir um favor, acham que aquilo já é uma exploração de trabalho infantil. Isso não. Isso é uma ajuda domiciliar que vocês precisam aprender a ter responsabilidade a fazer as coisas em casa e ajudar o papai, a mamãe, enfim. Quando eu me refiro à exploração de trabalho infantil, é um trabalho árduo, né, de crianças que muitas vezes vão trabalhar, como por exemplo, nas lavouras, crianças vão trabalhar na roça, sendo que, quando eu falo exploração infantil, são aquelas crianças que deixam de estudar para ir trabalhar, ou muitas vezes deixam de brincar, ter aquele seu tempo de infância, de brincar, para ir trabalhar, tiram uma parte da sua infância, sendo que a criança ela deve estudar e brincar. Isso é um dever que a criança tem, é um direito, na verdade, que a criança tem de estudar e brincar. Trabalhar um trabalho árduo são os adultos que devem fazer isso, não as crianças. Criança nenhuma
deve perder o seu direito de infância. Nenhuma criança pode perder esse direito. Muitas leis acabam sendo interrompidas, quebradas, onde muitas famílias, por não ter também como é que eu posso dizer, uma vivência digna, né, de ter uma boa alimentação, uma boa estrutura familiar, uma boa estrutura na casa, acabam partindo para as necessidades, mas que isso também não está correto. Yara, 18 anos, e Senira Sarmento tiveram experiências parecidas quando adolescentes. Elas não tiveram o luxo de levar a bronca dos pais pela bagunça do quarto, como acontece com as meninas dessa idade. Aos 14 anos, eram elas que arrumavam a bagunça dos outros. Apesar da diferença de gerações, as duas tiveram a mesma sina. Foram enviadas por seus pais para trabalhar como empregadas domésticas em Belém, como continua a acontecer com muitas meninas do interior do Pará. Vamos agora para a violência dentro da escola. Muitas vezes, quando acontecem jogos de competições, seja futebol, seja uma brincadeira de coordenação em equipes, de equilíbrio, de agilidades, muitas vezes as crianças levam aquilo tão a sério que quando uma equipe acaba perdendo, uma fica zombando da outra e acaba criando um conflito, infelizmente, e isso não é legal, porque aí vai gerar uma violência começando pela verbal, acaba agredindo em palavras que não é legal, principalmente também por estar em um ambiente escolar. E isso não pode acontecer. É como eu falei para vocês no início, a competição é algo que deve ser feito dando o seu melhor. Se você ganhou, ótimo, parabéns. Mas se você perdeu, é sinal que da próxima vez você precisa melhorar. Você precisa dar o melhor de si para poder conseguir o que você quer, deixar um nível com êxito, né? Que você conseguiu, que você alcançou o seu objetivo. Agora, se você não conseguiu, você não precisa se sentir inferior que as outras pessoas, mas sim que você possa levar isso como um aprendizado, seja em tudo que você fizer. Seja uma atividade na escola de alguma disciplina, seja alguma dinâmica em uma disciplina de educação física, seja em casa com seu irmão, seja na família, seja na rua com seus amigos, enfim, você precisa levar a competição em uma forma de aprendizado, em uma forma de participação e não de uma derrota ou de uma grande vitória, né, que isso possa mudar a sua vida, mas sim que você possa levar isso como aprendizado, como uma forma de desenvolvimento para a vida de vocês. Então, diante dessa aula, eu quero que vocês realizem um pequeno texto falando sobre o seu ponto de vista em relação ao nosso tema, onde a gente falou sobre competir sim, violência não, os tipos de violência, a importância de dar o melhor de si para o crescimento individual, crescimento pessoal de cada um. Então, eu espero que vocês realizem um bom texto, façam pesquisa se estiver em dúvida ou até mesmo fale com a tia relacionada ao tipo de dúvida ou a pergunta que você está querendo, ok? Então, um beijo e até a próxima aula, turma. Tchau!